estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o livro, o lápis e a borracha? Se a resposta é sim, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Mas, se a resposta for não, você vai pausar o vídeo, procurar o seu material e depois voltar a assistir às aulas, combinado? Turma, na aula de hoje nós teremos a acolhida, vamos terminar de ler o livro A Visita. Então, eu quero que você preste bastante atenção porque você vai descobrir o final dessa história. Depois, eu vou explicar o conteúdo, nós vamos continuar falando sobre soma e subtração. E vamos finalizar resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Então, vamos começar com a nossa acolhida de hoje. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos terminar de ler esse livro. A Visita diante da. Nós vimos que o menino gostou bastante da casa de Elise e ele viu uma estante cheia de livros. Então, ele pediu para Elise fazer a leitura de um dos livros para ele. Elise leu uma história para o menino. Depois, eles brincaram juntos, olha só. Estão brincando de pique-esconde. Depois, ela fez um lanchinho para ele. E nós paramos a nossa leitura nessa página. E vimos que depois do lanche, Elise disse para o garoto que ele precisava ir para casa. Ele ficou um pouco triste. Então, vamos agora descobrir o final dessa história. Olha só, turma, vamos observar a cena. Ele já está indo para casa, tá vendo? O menino perguntou, como você se chama? Eu me chamo Elise, ela disse. E você? Emil, disse o menino. Olha só, o nome do menino é Emil. Tchau, Elise, sua casa é muito bonita. Ele falou e deu um tchauzinho. Até logo, Emil, disse Elise. Então, anoiteceu e, de repente, ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Olha só o que Elise estava tentando fazer, turminha. Isso mesmo, um avião de papel para devolver para o garotinho Emil. Olha só, ela conseguiu fazer o avião de papel e ficou muito feliz. O rosto dela tá com uma expressão de felicidade, de alegria. O rosto dela tem a expressão de medo? Não, né, turma? Com essa história, nós vimos que, ó, Elise superou os medos dela. Turma, observe como a casa de Elise tá mais colorida agora. Quando nós superamos os nossos medos, as coisas ficam mais alegres, ficam mais coloridas. E aí, turma, vocês têm medo de alguma coisa? E esse medo, você pode superá-lo, não é isso? Então, você precisa descobrir como superar os seus medos. Olha só, quando Elise tinha medo, vamos ver como era a casa dela? Olha só como estava a casa de Elise quando ela sentia medo. Tudo escuro, sem luz, sem cor, sem brilho. Quando nós temos medo, é assim que nosso coração se sente. Sem luz, sem cor, não é isso? Mas quando nós superamos os nossos medos, as coisas ficam mais alegres e mais divertidas. Assim como ficou a casa de Elise. Então, turma, se você tem algum tipo de medo, é bom encontrar um jeito de superá-los. Combinado? Então, essa foi a história do dia. E aí, turma, gostaram da leitura do livro? Eu espero que vocês tenham apreciado bastante a história desse livro, tá? Agora que nós já fizemos a nossa acolhida do dia, vamos começar o nosso conteúdo. Como vocês podem ver, hoje nós vamos continuar falando sobre soma e subtração. Em aulas anteriores, nós aprendemos que tanto na soma como na subtração, nós começamos a resolver as continhas sempre pela unidade. Então, veja, nós começamos a resolver os números da posição da unidade, depois os números da posição da dezena e depois os números da posição da centena, para descobrir o resultado da questão. Lembrando que, na posição da unidade, o número 5 tem valor de 5 mesmo. Então, eu tenho 5 unidades aqui.
E o número 4 também tem o valor de 4 unidades. Então, eu somei 5 mais 4 é igual a 9. Somei as unidades. Na posição da dezena, o algarismo, o número, ele vai ter valor de dezena, valor de 10. Então, se eu tenho o número 4 aqui não quer dizer que é 4, tá? Aqui eu tenho 40, porque aqui está dizendo que é 10 4 vezes. Se é 10 4 vezes, então eu tenho um 40. Veja, imagine que cada dedo meu é 10. Então, aqui é 10, 20, 30, 40. Então, o valor desse 4 não é 4, é 40. E o valor desse 3 não é 3, é 30, porque é 10 3 vezes. Então, eu somando 4 mais 3 é igual a 7. Aqui, eu tenho 7 dezenas. Eu tenho 10 7 vezes. E 10 7 vezes é igual a 70, certo? E aqui na posição da centena, ó, eu vou somar centena com centena, que é igual a 5. O valor do 3 aqui não é 3. Aqui está dizendo que é 100 3 vezes. 100 3 vezes, turma, é 300. Ó, aqui é 100, 100 e 100. 100, 200, 300, tá? E o 2 aqui está dizendo que é 100 duas vezes. Então, aqui é 100 e 100. 100, 200. Então, o valor desse 2 é 200. Então, 3 mais 2 é igual a 5, certo? Só que esse 5, o valor dele não é de 5, é valor de 100. Está me dizendo que aqui eu tenho 100 5 vezes. Então, olha só, cada dedo é 100. 100, 200, 300, 400, 500. Por isso que nós lemos o número assim, 579, tá? Porque dependendo da posição em que o número está, ele vai ter um valor. Aqui ele tem valor de unidade, aqui ele tem valor de dezena e aqui ele tem valor de centena, tá? E para resolver a continha, sempre começamos pela unidade, depois a dezena e depois a centena. A mesma coisa na subtração. Vai começar a resolver a subtração sempre pela posição da unidade. Então, começa por aqui, unidade, depois dezena e depois centena, tá? E os valores do algarismo também vai depender da posição que ele está. Se ele está na posição da unidade, tem valor de unidade. Se está na posição da dezena, tem valor de dezena. Se está na posição da centena, tem valor de centena. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem isso, turma. Agora, nós vamos começar a resolver algumas questões do seu livro, tá? Então, vamos lá. Eu quero que vocês abram o livro na página 34. Nós vamos resolver a questão 4 e 5 dessa página. Eu vou deixar a 6 para vocês resolverem, combinado? Então, vamos lá. Vamos começar com a questão 4, que diz assim. Janaína economizou R$75. Ela doou R$45. Quantos reais ainda restam para Janaína? Então, veja, turma, para descobrir, nós vamos fazer a subtração. Veja que ele disse assim, que ela economizou R$75, olha só, 75, e doou 45, ó, 45, e ela doou. Se ela doou, nós temos que retirar esse valor, nós temos que diminuir. Então, nós vamos fazer uma continha, ó, de menos, tá? Uma subtração. Veja que quando nós temos que resolver uma continha, nós precisamos prestar atenção na questão para saber o que ela está pedindo. No caso dessa questão, ele está pedindo para fazer uma subtração. Porque se ela doou, então eu tenho que retirar esse valor. Nós sabemos que a subtração é a mesma coisa que diminuir ou retirar. Se ela doou, ela diminuiu o valor, ela retirou uma parte do valor, entendeu? Então, nós vamos fazer a subtração. Observe que a continha, ela foi armada da seguinte forma, colocando unidade abaixo de unidade, veja, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. E agora, nós vamos começar a resolver pela casa da unidade. Então, vamos lá. Eu tenho 5, turma, e tiro 5. Fico com quanto? Com 0, certo? Eu tenho 7 e tiro 4. Eu fico com quanto? Vamos lá? Usar os dedos, olha só, 7 na mão. E tiro 4. Fiquei com quantos? Com 3. Então, a resposta aqui é 3.
Então, a resposta da questão 4 é: restaram para a Janaína R$ 30. Aqui no quadrinho vocês vão colocar o número 30. Agora vamos para a questão de número 5, que diz assim: Tereza comprou 15 laranjas e 27 maçãs. Quantas maçãs a mais do que laranja ela comprou? Olha só, a questão quer saber quantas maçãs a mais do que laranja ela comprou. Então, nós vamos pegar aí a quantidade de maçãs, que é 27, e vamos retirar a quantidade de laranjas, que é 15. E vamos descobrir aí quantas maçãs a mais ela comprou. Então, vamos lá? Eu tenho 7, tiro 5, fico com quanto? Olha só, 7 menos 5 fica 2. Então, aqui, número 2. 2 que tira 1 fica 1. Então, turma, a resposta aí da questão 5 é: Tereza comprou 12 maçãs a mais do que laranjas. A questão 6 vocês vão resolver aí na casa de vocês, combinado? Veja, turma, que na página 35 tem várias continhas de soma e subtração que você também deve resolver aí na sua casa. Tanto a questão 7 como a questão 8. Vamos agora resolver a questão de número 9 e a questão de número 10. Na questão 9, ele diz assim: Juan tem 435 figurinhas de jogadores brasileiros. E eu coloquei aqui, ó, 435. Ele também tem 64 figurinhas de jogadores europeus. Quantas figurinhas ele tem ao todo? Olha só, ele pergunta: quantas figurinhas ele tem ao todo? Então, ele quer saber o todo. Se ele quer saber o todo, ele quer que nós façamos o quê? Uma soma. Então, nós vamos juntar esses dois valores. Veja que eu coloquei unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Só que o segundo número é 64, ele não tem centena, tá? Então, o espaço da centena fica vazio. Então, nós vamos começar somando pela unidade. 5 mais 4 é igual a 9. Veja, 5 na cabeça, 4 na mão. 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é 9. 3 mais 6 é igual a quanto? A 9 também. 6 na cabeça, 3 na mão. 6, 7, 8, 9. E 4, né? Porque aqui não tem nenhum valor para somar, então nós vamos repetir o 4. Olha só, a resposta da questão 9 é: Juan tem ao todo 499 figurinhas. Para finalizar a atividade de hoje, nós vamos resolver a questão de número 10, que diz assim: uma biblioteca tem 143 livros infantis. Recebeu de doação mais 35 livros infantis. Quantos livros infantis a biblioteca tem agora? Então, ele quer que nós façamos a soma. Ela recebeu mais livro e ele quer saber o total de livros infantis que a biblioteca tem. Então, nós precisamos somar esses valores e vamos descobrir o resultado. Vamos lá? Montamos a continha organizando unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Lembrando que o segundo número, ele não tem centena. Ele só tem unidade e dezena. Então, aqui não tem nenhum valor para eu colocar. E o símbolo da adição, porque nós vamos juntar, nós vamos somar. Então, vamos começar resolvendo pela unidade. 3 mais 5 é igual a quanto? Ó, 5 na cabeça, 3 na mão. 5, 6, 7, 8. 4 mais 3 é igual a quanto? 4 na cabeça, 3 na mão. 4, 5, 6, 7. E 1, como não tem nenhum valor para somar, nós repetimos o 1. Então, aí a resposta da questão 10 é: a biblioteca tem agora 178 livros infantis. Tá, turma? Essa é a resposta. A questão 11 vou deixar para vocês resolverem aí na casa de vocês. Combinado? Turma, essa foi a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham gostado de resolver junto comigo. Tenham gostado também do final da história que nós lemos hoje, o livro A Visita.
e também da aula. Olha só, quero lembrar que quando acabar a aula, você vai terminar de resolver as questões e depois enviar para a sua professora. Não esqueça de fazer isso. A nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!